Humildemente me achego a ti, com um quebrantado coração, de olhos fechados permaneço. Não ousarei abri-los pra te ver. Sentir tua glória é o meu desejo, tua vontade é minha obsessão. Sei bem os planos que tu tens pra mim. Tudo que eu quero é ser pai de multidões. Rasgue os céus mais uma vez, faz arder outra vez. Eu quero viver com intensidade o sobrenatural naturalmente. Sentir tua glória é o meu desejo, tua vontade minha obsessão. Sei bem os planos que tu tens pra mim. Tudo que eu quero é ser pai de multidões. Rasgue o céu mais uma vez, faz arder outra vez. Eu quero viver com intensidade o sobrenatural naturalmente. Rasgue o céu mais uma vez, faz arder outra vez. Eu quero viver com intensidade o sobrenatural naturalmente. Humildemente me achego a ti, com um quebrantado coração, de olhos fechados permaneço. Não ousarei abri-los pra te ver. Sentir tua glória é o meu desejo, tua vontade é minha obsessão. Mas o que é genuinamente adoração? É o louvor? É o estilo de música? É o estilo de vida? Eu fico mais adstrito com o conceito de que seja um estilo de vida, porque
Eu só vou poder movimentar a igreja em adoração naquilo que eu, dentro do meu secreto, contemplo. A gente pode até estar cantando louvores que falem sobre Jesus, podemos estar dando comandos à igreja, levante suas mãos, ministre sobre a vida do seu irmão. Mas se a gente não estiver vivendo isso no secreto, a gente não tem como ministrar nada para ninguém. Eu só posso verdadeiramente exalar aquilo que eu estou vivendo no secreto. Então a adoração tem muito mais a ver com o estilo de vida do que com, propriamente dito, uma nomenclatura de música, algum estilo musical ou algo desse tipo. Tudo começa no jardim e tudo, obviamente, tem seu fim nele também. A adoração começa aí. A Zion é uma escola de adoração, assim como outras escolas conceituadas, internacionalmente. Temos grandes referências como a Bethel, a House of Prayer de Kansas. Temos a finalidade de emancipar a mentalidade do ministro de Deus, fazendo ele entender quem ele é em Deus, quem Deus é para ele, qual verdadeiramente o chamado dele, porque hoje nós temos um problema de concepção entre chamado, entre ofício, entre cargo eclesiástico, que são coisas completamente distintas, e a gente vai trazer essa mentalidade, essa emancipação. Nós estamos vindo também para trazer a clareza, a mentalidade dos filhos de Deus e mostrar que a adoração é muito mais que um estilo de música, tem muito mais a ver com o secreto, com Mateus 6,6. E a nossa maior missão, que é a carta magna aí da Zion, é ativar e gerar os ruiós de Deus, os filhos maduros. Os ruiós de Deus, os filhos maduros. Olá, eu sou Bruno Pividori, sou músico, produtor musical, já atuo nessa área há mais de 15 anos, E hoje eu queria trocar um pouco de experiência com vocês, falar um pouco das coisas que eu já fiz, das coisas que eu faço e, de certa forma, tentar te ajudar a crescer, a evoluir dentro do que você faz, seja profissionalmente, seja no Ministério de Louvor, como você quer fazer, como você já faz, para que você possa crescer e evoluir nesse processo. Como músico, já atuei com artistas como Preto no Branco, Carlinhos Félix, atualmente tenho tocado com a Fernanda Brum. Como produtor musical já fiz vários trabalhos, inclusive da Larissa Oliver, que é a nossa chefe aqui. E eu queria falar um pouco para vocês de como eu cheguei até aqui, como que eu comecei. Eu acho que a igreja foi uma escola para mim, sabe? Eu era bem pequenininho e sentava no primeiro banco e ficava doido com os caras tocando. Meus irmãos todos tocavam na igreja, E eu sempre fui fascinado com esse mundo, Até que um dia, um amigo meu me ensinou a tocar um pouco de bateria e eu comecei por aí. Eu fiquei, fascinado com aquilo, como que aquilo soava bonito, como que era importante para a música, para a igreja e para a minha vida pessoal, E como eu era de uma igreja muito pequena, chegou um dia que não tinha ninguém que tocasse instrumento de harmonia, ou seja, não tinha nenhum músico na igreja. Então eu senti a necessidade de começar a tocar um outro instrumento. E foi aí que eu decidi tocar violão. E a partir daí fui pra guitarra e tal. Eu lembro que meu irmão sentou comigo um dia e pegou: Bruno, com esses 5 acordes aqui você toca um monte de música. E eu achei aquilo incrível, mas só 5 acordes, consigo tocar isso tudo. Só que mais tarde você vai evoluindo, vai estudando, vai crescendo e você percebe que não é por aí, não são apenas 5 acordes, É uma série de coisas que fazem muita diferença na vida da igreja, na vida do louvor da igreja, na sua vida como músico, E uma coisa que eu percebi durante esse processo é que quanto mais eu estudava, eu via que menos eu sabia. Quanto mais eu via as pessoas tocando bem, ouvia CDs que eram muito bem gravados, mais eu via o quão distante eu estava do meu objetivo. E isso é muito bom, sabe? Você ter o pé no chão e saber que, cara, você precisa evoluir, você precisa crescer. É uma constante evolução. Não dá para você simplesmente... eu sei tudo, ou o que eu sei já tá bom. Não, você tem que evoluir todo dia, você vai crescer todo dia. Fazendo isso, você consegue alcançar objetivos maiores, você consegue alcançar patamares mais altos, É como se fosse uma escadinha, Você estuda hoje, estuda amanhã, estuda depois, e você vai subindo essa escada até chegar no nível que você consiga fazer o trabalho com excelência. Não quer dizer que você já saiba tudo, mas você já consegue desenvolver um trabalho com excelência, um trabalho de nível profissional e por aí vai. Isso seja no estúdio,
seja tocando na sua igreja, ou seja tocando com um artista, não interessa. O que interessa é que você precisa ter em mente que a gente precisa de evoluir. É uma evolução diária, né? E às vezes você pode estar focado só no seu instrumento e pode ser que você precisa de focar na música como um todo, sabe? Que você consiga enxergar a música como um todo, não só como um guitarrista ver a música. Por isso que eu sempre achei que os músicos que eram produtores musicais, que os músicos que viviam em estúdio eram músicos melhores. Eu sempre tive essa impressão, porque acaba que o cara que está no estúdio, o cara que produz, que arranja, ele tem noção da música como um todo, ele não pensa só no seu instrumento, né? Então ele é um cara muito mais educado, ele é um cara muito mais musical, ele é um cara que não vai ter aquela mentalidade, não, o que importa é a guitarra, não, o que importa é a música. Se a música precisa de guitarra, ela vai ter guitarra. Se não precisa, não vai ter, porque é a música, não é o seu gosto pessoal, não é o que você gosta, o que você curte. Então isso é algo que só vem com a maturidade mesmo, sabe? Com o estudo, com a convivência com outros músicos. Quando você começa a gravar, quando você começa a ter essa visão, isso abre muito a sua mente para que você cresça e consiga alcançar os objetivos que você sempre quis e tal. E é muito interessante a gente entender que a música, ela faz parte de um período da igreja de adoração, é um período muito importante, conecta as pessoas com Deus, mas existe também toda a parte técnica, a parte estética disso tudo, né? É bem importante que você entenda que as coisas se comunicam, sabe? O visual comunica com o que está sendo tocado, com o que está sendo cantado. Então não é só simplesmente você tocar do seu jeito, não. Existe uma forma, existe um padrão que você deve tentar entender e seguir. Se é uma igreja que toca um estilo de música A, cara, procura ver como que as pessoas que tocam um estilo de música A, como que elas se vestem, como que elas timbram os instrumentos, sabe? Não tenta fazer, eu não gosto assim, não vou fazer, não. Você não está ali, você não está aqui para mostrar o que você gosta, não, você está aqui para servir a música e fazer o que precisa ser feito, né? Por exemplo, quando a gente pega um trabalho que é feito profissionalmente, seja ele cristão ou seja ele secular, a gente está falando de profissional, a gente observa que é organizado. Existe uma organização, não é no improviso, né? E eu cresci na igreja, eu sempre vivi na igreja até hoje, e eu vejo que na igreja muitas das vezes é tudo no improviso, sabe? Deixa rolar, deixa acontecer. Cara, não é bem por aí, eu acho que pode ser organizado. Vão ter coisas que vão fluir? Sim, vai ter muita coisa que vai fluir, mas muita coisa precisa ser organizada, precisa ser ensaiada, precisa ser programada para que aquilo aconteça perfeitamente. E quando isso acontece, é conectado direto com o espiritual, sabe? Você não está forçando nada, você está simplesmente ensaiando, programando algo que precisa acontecer da maneira correta. Eu acho que todo mundo que toca e canta quando está na igreja, que começa aquele negócio que é desencontrado, que é desafinado, que é fora do tempo, cara, na hora eu não consigo nem cantar mais. Isso me incomoda tanto e não é só eu, para ter certeza, são várias pessoas que são assim, né? Tem gente que não consegue entender o que tá bom e o que tá ruim, mas quando tá bom, ela vai saber que tá bom. Então é muito importante que você esteja conectado com esse pensamento de fazer o seu melhor e fazer o que precisa ser feito. Por exemplo, hoje nas igrejas, talvez 90% delas só querem tocar o worship, né? E eu não acho isso errado, sabe? É o momento que a gente está vivendo. Daqui a 5 anos, acredito que vai ser outra coisa. Daqui a 15 anos vai ser outra coisa, daqui a 20 anos vai ser outra coisa. Como há 5 anos atrás, 10 anos atrás, eram outras coisas, né? Só que é natural do ser humano reclamar. Sempre vai reclamar de alguma coisa. Porque eu não gosto disso, porque eu não gosto daquilo. Mas não é isso que importa. O que importa é o momento que está sendo vivido, o que está sendo cantado, o que está sendo falado, sabe? E a gente, como músico, a gente está ali para servir e está ali para fazer com que as coisas aconteçam como tem que acontecer. Aí a pessoa fala, mas isso é fácil, só tem 4 acordes. Cara, não interessa a quantidade, o que interessa é a qualidade, sabe? Se vão ser 2 acordes, se vão ser 20 acordes, não faz diferença. O que faz diferença é que você faça os 2 acordes bem feitos, bem tocados, bem timbrados. Tudo que vai acontecer de clima, de nuance, daquelas dinâmicas, tem que acontecer da forma correta. Por isso que eu falei, precisa de ensaio, precisa de estar programado, não é feito avulso de qualquer jeito, não. É ensaiado, é programado, é tudo arranjado para que as coisas aconteçam
e fluam dessa forma. É programado, não é avulso. Então é muito importante que vocês entendam isso e coloquem isso em prática. O ensaio não é para chegar lá e ficar tocando o que você quer, não. É para sentar, cara, a música é essa, ela acontece assim, assim, assado, são tantas vezes, aqui vai acontecer uma ministração, então essa parte vai ficar um pouco livre. Então quando a pessoa está ministrando, vocês podem combinar sinais, sabe? Se ele quer que a banda cresça, se ele quer que continue no clima, se ele quer que a banda venha para cima e cresça, que venha cantando. Então tudo é combinado, nada é acaso, nada é tipo assim, do nada deu certo. Não é, tudo é programado, ensaiado e conversado. Então isso é muito importante. Outro ponto muito comum que eu vejo acontecendo nas igrejas é a questão do ensaio, sabe? Um ensaio, ele é o momento que vocês têm para criar coisas juntas, para combinar coisas da música junto. Não é momento para você tirar a música. Para você aprender a música é na sua casa, no seu quarto, é no seu tempo. O ensaio, você chega pronto. Outra coisa, ensaio 2 horas. 2 horas é para você estar lá com o seu equipamento montado para você começar a ensaiar. Não para você chegar às 2h10, tirar a guitarra, tirar pedal e ligar e ficar meia hora ali tocando, enchendo os pacientes de todo mundo. Então, é legal quando a galera tem essa visão, sabe, de estar fazendo junto, de estar focado no mesmo propósito, né? De quando as pessoas chegam prontas do ensaio para fazer o ensaio em si, não para tirar a música, para aprender a tocar música, porque isso acaba irritando quem gastou seu tempo em casa, sabe? Tirando a música. Então, tenham essa conexão, chegue pronto para fazer o que tem que fazer. Ensaio 2 horas, 2 horas você está lá pronto para ensaiar, com suas coisas ligadas e passadas, né? Outra coisa que irrita muito nos ensaios é o baterista que não para, é o guitarrista que não para, é o baixista que não para. Cara, parou para conversar? Abaixa o volume do seu instrumento e conversa. Vê o que seu amigo está querendo te explicar, que está querendo fazer, e tenha o bom senso de pelo menos tentar a ideia do amigo, né? Às vezes as pessoas são muito impacientes e a pessoa dá uma ideia de um arranjo, uma coisa, e o cara já na hora, não, isso vai dar certo. Cara, seja educado, seja gentil, tente pelo menos, se não ficar bom, olha, acho que não ficou legal, né? Vamos voltar a fazer o que a gente estava fazendo antes. Então é legal ter esse bom senso, é legal ter essa educação, e é bom você ter esse nível de profissionalismo para que as coisas fluam bem. Outro ponto muito interessante é a gente acordar para o ano que a gente vive. Cara, a gente vive em 2021 e a tecnologia ela é acessível para todo mundo, sabe? Eu comecei a tocar numa época que não tinha nem internet banda larga. Então a gente não tinha nem como aprender as coisas. Você tinha que aprender no boca a boca, tentando ali adivinhar como que eram feitas as coisas. Hoje não, tem tudo no YouTube, todo mundo explicando tudo como faz. E a gente pode usar a tecnologia, um celular, sabe? Um iPad, o que seja, para fazer com que as coisas aconteçam melhor. Por exemplo, com um celular você pode preparar um VS. Para quem não sabe o que é VS, são aquelas pistas virtuais que a gente pode disparar ao vivo junto com a banda. A gente pode gravar isso antes, por exemplo. Ali ao vivo a gente vai ter uma guitarra, um baixo, uma bateria, um teclado. Só que numa gravação a gente tem mais um monte de elemento por trás disso, que são elementos de textura, que são elementos de efeito. Às vezes tem várias guitarras fazendo base, vários teclados fazendo pads, e ao vivo você não tem como botar 5 tecladistas, 10 guitarristas, não dá para fazer isso, né? Então o que a gente faz? A gente grava isso antes e dispara isso ao vivo, a banda toca por cima disso, isso se chama VS, ou sampler, né, como as pessoas costumavam chamar antigamente. Então, você pode disparar um VS através de um celular, através de um notebook, um iPad. Você pode disparar só um pad contínuo também, que dá uma ambiência ali para a galera tocar por cima, através de um celular, de um computador, do que seja. Então é importante você estar atento à tecnologia, né? Tecladistas, você não precisa gastar milhões mais num teclado super caro. Você pode comprar um controlador bom e usar o seu notebook como livraria de som. Pode tirar os timbres todos do seu notebook. Você vai ter um timbre maravilhoso, melhor do que muitos teclados e um custo muito menor. E possibilidades infinitas, porque ao contrário de um teclado, o computador não vai sempre atualizando os timbres, vai entrando mais e você pode atualizando. Não precisa trocar de instrumento. Guitarristas, você tem que estar antenado aos timbres novos, o que acontece de novo, sabe? Não se prenda nisso. Isso eu não gosto. Cara, não é você que tem que gostar. Tem que tocar o que precisa ser tocado. Se vão ser 2 notas com um timbre maravilhoso, celestial, toque as 2 notas. Se forem 500 notas, esteja preparado para tocar as 500 notas, sabe? É estar preparado para fazer o que precisa ser feito.
Isso para mim é ser profissional. Você não precisa tocar mais do que precisa nem menos, é tocar o que precisa ser tocado. Fazendo assim, você consegue fazer o seu trabalho bem feito, seja na igreja, seja com uma banda, com um artista, seja gravando no seu quarto para coisas para você postar no seu Instagram, seja gravando para um disco, é tocar o que precisa ser tocado. Falei de guitarrista, falei de tecladista, não podemos esquecer dos baixistas, né? Cara, baixo, você pode tocar de palheta, você pode tocar de dedo. Não tenha preconceito com isso, sabe? Eu não toco de palheta, eu não toco de dedo. Cara, tem coisa que é preciso tocar de palheta. Então, pega uma palhetinha aí do seu amigo guitarrista e aprenda a tocar com ela, sabe? Como que tira som com ela. E a mesma coisa ao contrário, para você não ficar tocando baixo com som de unha, sabe? É uma técnica, é difícil mesmo tocar aquilo. Outra coisa, a batera tá fazendo um groove ali, você baixista tem que acompanhar isso, sabe? Vocês andam no mesmo mundo, não é cada um em um lugar fazendo o que quer. Vocês andam junto para que fique tudo coladinho. E para vocês, bateristas, eu amo vocês. Mas, cara, entenda o momento certo de tocar forte, o momento certo de tocar firme. A música ela é feita de dinâmica, tem partes que não vai ter quase nada, você tem que tocar bem levinho, tem coisa que você vai ter que vir forte. Entenda como que afina, aprenda a afinar uma bateria. Às vezes você não precisa ter um mega instrumento, precisa de ter paciência, sabe? E boa vontade de pegar uma chave, testando, de comprar aqueles abafadores e colocar para testar. Ter o bom senso para isso, sabe? De você tocar no nível de volume adequado com o ambiente que você está tocando. Não adianta você querer tocar igual um show do Rock in Rio, igual um show do Maracanã, numa igreja de 50 pessoas, sabe? Tem que ter esse bom senso que ali você vai ter que tocar mais leve, talvez usar uma baqueta mais leve para que o som seja mais baixo. Aprenda, sabe, a tirar som do instrumento tocando mais leve. Eu sei que é difícil, né? Eu não sou baterista, mas eu toco um pouquinho. E eu sei que o som é diferente quando você toca forte, quando toca leve. Mas tem como você tirar um som muito bom tocando mais leve. Agora, é estudo, é prática e boa vontade. Para a gente encerrar, eu queria primeiro agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês. Acho que foi um tempo muito bacana e espero que vocês, que isso possa ajudar no crescimento de vocês, sabe? Que vocês possam se tornar músicos melhores e contribuir com o ministério de vocês. E também dizer que espiritualidade, unção, técnica, tudo isso anda junto, tá? Não dá para você usar aquela velha frase, para Deus tá bom, não. Para Deus é só melhor. É fazer o que você pode fazer de melhor. E se o seu melhor é estudar 2 horas por dia, estude as 2 horas. Se o seu melhor é 10 minutos, estude os 10 minutos. Mas não faça as coisas de qualquer maneira, entendeu? Tente tirar um tempinho a mais para você dedicar, para que você cresça e evolua sempre. Então é isso, muito obrigado. Deus abençoe vocês e até a próxima. Olá a todos, graça e paz do Senhor Jesus sobre a sua vida, amém? Seja muito bem-vindo à aula de hoje e nosso desejo é que você, aluno e aluna da Zion, esteja com o coração aberto e cheio de expectativa para aquilo que Deus tem para derramar na sua vida, não só hoje, mas em todos esses dias e todo esse curso que nós vamos caminhar juntos a partir de agora. E para mim é uma alegria muito grande. Já agradeço pelo convite de estar aqui com vocês e para compartilhar também um pouco daquilo que Deus tem ministrado ao meu coração sobre um assunto que muitas vezes ele ao mesmo tempo que ele é muito lembrado, ele também é muito esquecido e talvez colocado de lado meio que de propósito. Mas antes da gente começar, deixa eu me apresentar. Você pode usar aí os comentários para você comentar alguma coisa dessa aula, algum questionamento, tá? Mas deixa eu me apresentar primeiro. Meu nome é Sanderson Moraes, eu sou voice coach, sou backing vocal de estúdio e também ao vivo, tá? E eu sou produtor e arranjador vocal, né? Já trabalho há uns quase 20 anos nessa área de música e tive muita vivência, muita experiência nessa área. Eu também quero compartilhar um pouco disso com vocês.
Mas como estamos aqui falando de um momento em que tem a ver também com o nosso estudo, tem a ver com a nossa ideia de ser bom, de não ser bom. Então deixa eu te perguntar uma coisa. Na sua opinião, qual é o maior problema que você hoje às vezes pode encontrar na sua igreja em termos de ministério de louvor? Se não for o maior, os maiores, vamos dizer assim. E quando a gente fala de problema, eu falo assim, nossa, o Sanderson tá me fazendo levar a apontar defeitos dos outros. Ou não estou falando de defeitos dos outros. Eu estou falando de questões gerais. E na aula de hoje eu quero falar sobre alguns pontos que acontecem em basicamente todos os lugares. Em um pouco mais, em outros um pouco menos, mas acontece em todos os lugares. Eu, por ter morado em lugares diferentes, desde os meus 17 anos eu já me mudei de estado algumas vezes, então passei por várias igrejas e tenho um pouco de vivência nisso e realmente percebi que é algo que tem se espalhado no sentido de que é uma coisa que tem em todo lugar. Não, a gente não precisa ser, não precisamos passar um pano quente em cima disso e essa é a verdade, tá? Vou te dar um segundinho para escrever, fica à vontade, pode comentar aí, joga aí nos seus comentários e vou deixar você responder. Mas nossa aula de hoje eu quero falar sobre uma coisa importantíssima para você, ministro de louvor. Todos nós somos ministros de louvor e é um assunto, como eu já falei, que a gente tenta evitar muitas vezes. E esse assunto é falta de técnica. Falta de técnica. Por que da falta de técnica? Vamos deixar isso de lado por enquanto, mas vamos falar da falta de técnica. Qual é geralmente a imagem, a visão que nós temos quando estamos falando de falta de técnica? Qual é a visão que a gente tem olhando para as igrejas? A gente vê muitas igrejas com músicos que têm o dom, pessoas que tocam, que cantam desde pequeno, pessoas que têm uma certa capacidade mais rápida de tocar, de cantar, seja talvez até de ministrar o louvor, de liderar o louvor ali na hora do período de louvor com o ministério, na hora de falar, direcionar a igreja. A gente vê pessoas com essas facilidades, pessoas com um pouco mais de dificuldade, pessoas com dificuldades extremas, pessoas com dificuldades absurdas e pessoas que a gente tem a coragem de dizer, nossa, essa pessoa não nasceu para isso. E isso é muito perigoso de decidirmos e definirmos, tá? Então, a aula de hoje vai ser justamente para a gente quebrar um pouco esse paradigma da questão técnica, do que envolve a questão técnica na igreja, qual é a necessidade, qual é a importância e até onde isso se estende. Se é para determinadas pessoas, se é para todos, se é para ninguém, tá? E eu separei aqui alguns motivos pelos quais a gente tende a crer, nessa falta de técnica, tá? E o primeiro, se você quiser anotar aí no seu caderno, fica à vontade, tá? O primeiro é a ausência de estudo. Mas, Sanderson, eu vou falar os dois e depois a gente vai abrir um pouco esse leque de opções que nós vamos abrir aqui, tá? Então, primeiro, a ausência de estudo, mas entenda, não estou falando de interesse, não estou falando de vontade, não estou falando isso, estou falando simplesmente de pessoas que não estudaram ou não estudam música, não estudam instrumento, não faz uma aula, enfim, não importa o motivo, vamos chamar de ausência de estudo num
geral, que na verdade o motivo vamos pegar aqui e daqui a gente vai abrir e deixar e dividir alguns galhos dessa história da ausência de estudo. Aí a gente vai abrir em alguns momentos que são. Porque, pensa um pouco aí, me ajuda a pensar. Vamos construir essa linha de pensamento juntos aqui no dia de hoje. Então, por que geralmente as pessoas não estudam? Por quê? Você pode dizer, porque a pessoa tem o dom e é suficiente, ela já toca muito bem, ela já canta muito bem, ela já fala muito bem. Você pode também dizer, falta de interesse, eu acho que para mim isso aqui tá bom, tá ótimo, e fechou, só isso. E, não, porque a unção de Deus sobre a minha vida, ela é grande e que para Deus... bati de novo o microfone, desculpa. E para Deus não importa, Ele recebe, isso é o que a gente mais escuta por aí, Ele recebe o meu louvor de qualquer jeito, porque Ele sonda o meu coração, né? E eu preciso te dizer uma coisa. Preciso te dizer que isso não está correto. Vamos falar um pouco mais sobre isso durante a nossa aula. Mas, e para quem eu estou falando isso? Não estou falando isso para pessoas que não tem nenhum tipo de estudo e precisa estudar. Não estou falando disso com pessoas que precisam que não precisam e que tem que incentivar outras pessoas. Eu estou falando isso para mim, porque entendam uma coisa, meu caro aluno, minha cara aluna do meu coração, e nós vamos ter ainda mais interação daqui para frente, mas preciso te dizer uma coisa. Tudo que pudermos fazer, da melhor forma que pudermos fazer, é pouco comparado ao que Deus faz por mim e Deus faz por você. Então não podemos gerar uma mentalidade de que existe um ponto suficiente de entrega. Não existe. Tudo que nós possamos fazer é pouco comparado àquilo que Ele já fez por mim, Ele já fez por você. E por que eu estou dizendo isso? Porque a gente precisa quebrar um pouco essa mentalidade de suficiência, de autossuficiência. E isso é para mim, é para todos nós. Vou contar rapidinho a minha história de vida em relação a isso e vocês vão entender um pouquinho. Eu comecei a cantar com 4 anos de idade na igreja. Eu já cantava afinado, né? Depois foi detectado que eu tinha ouvido absoluto. E a partir daí, sempre foi muito fácil para mim cantar na igreja e tal. Com 7 anos eu já participava de ministério de louvor. Com 9 eu já sabia dividir voz do nada. E com 10, se eu não me engano, não sei se foi com 9 ou com 10, eu comecei a estudar música. E estudei dos 10 aos 13 anos, não, dos 10 aos 14 anos. Fiz aula de violino. E com 13, dentro desse processo todo, eu comecei a trabalhar como backing vocal. Nisso que comecei a trabalhar com backing vocal, eu comecei a ter que trabalhar cada vez mais com a minha voz. Cada vez mais com a minha voz. E nesse processo, eu senti a necessidade de estudar.
Quando eu estudei, né, comecei a estudar e aí eu comecei a estudar técnica vocal, percebi essa necessidade em mim. Comecei um ciclo de estudo em técnica vocal que foi até hoje. Hoje já tem aí mais de 17 anos que eu trabalho com técnica vocal, além de ser professor de canto. E entenda, até hoje eu ainda faço aulas de canto. Eu dou aulas, mas eu ainda faço aulas de canto. Mas Sanderson, a gente está falando sobre investimento de dinheiro, a gente está falando sobre o investimento de tempo que seja. Deixa eu te falar uma coisa, não é mais sobre dinheiro. Mas entenda que se você está numa posição de estar servindo ao Senhor através da sua vida, através do que você tem para entregar, do seu próprio corpo, você precisa sempre dar o seu melhor. Você precisa. E deixa eu te falar uma coisa, entregar algo excelente para o Senhor não é opção, é obrigação. É obrigação, não tem um meio termo. É obrigação. Eu tenho que dar o meu melhor. Se eu me posiciono de uma forma a entregar para Ele tudo aquilo que eu tenho, tem que ser da melhor forma possível. Ah, Sanderson, então quer dizer que a oferta da viúva foi ruim? Pelo contrário. A oferta da viúva, das moedinhas, foi mais importante do que os dos outros, porque foi tudo que ela tinha naquele momento. Naquele momento, o que ela entregou foi tudo. E sim, aí a gente chega no ponto de que Deus recebe aquele gesto de adoração daquela senhora, daquela velhinha. Ele recebe. Agora, se ela tivesse 3 milhões de reais na conta e ela pegasse as mesmas moedinhas e jogasse lá, o que você acha que aconteceria? Então, dentro dessa questão, eu preciso te dizer uma coisa, e não, por favor, não me entenda de uma forma errada, porque eu quero te incentivar nisso, e o próprio fato de você já estar aqui assistindo essa aula comigo, você já está tomando um passo muito importante em direção ao seu crescimento técnico e ao seu crescimento espiritual, para que tudo isso seja combinado no seu melhor que você pode entregar a Ele, porque Ele merece o nosso melhor. Aleluia! E como eu estava falando, essa palavra é para quem? Para quem já sabe muito, para quem sabe não. Deus, Ele merece o nosso melhor, independente do nível que hoje a gente tem. E pelos lugares em que eu passei, eu percebi muitas situações em que uma falta de estudo promoveu uma dificuldade de crescimento. E a presença do estudo, a presença da técnica, a presença do envolvimento fez com que aquela situação, né, ou aquela pessoa crescesse um pouco mais. Através do meu estudo, eu tive a oportunidade de ir a lugares que eu nunca imaginei ir. Através do estudo, eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas que eu nunca imaginei trabalhar. Através do meu estudo, fui capaz de cumprir aquilo que o Senhor me chamou para fazer. E por que eu estou falando isso? Por que eu estou falando isso para você? Porque é muito simples. Deus, Ele já está com todas as bênçãos dele preparadas para derramar sobre nós. Nas regiões celestes já está tudo pronto para te entregar. Porque muitas vezes nós não recebemos, porque não estamos às vezes maduros o suficiente para receber aquela bênção que o Senhor tem, que Ele já tem derramado sobre nós. Então deixa eu te falar uma coisa. Amadurecimento aqui para a gente também tem a ver com crescimento. E também tem a ver com estudo, com técnica. Tem coisas que Deus só vai entregar para você se você estiver pronto para receber. Deus talvez não vai pegar você e colocar numa posição de destaque. Não é que você precise disso, mas talvez Deus não vai te dar oportunidades de crescimento
enquanto músico, enquanto ministro, se você tiver com aquele conhecimento pequeno. Vamos ser sinceros. Vamos ser honestos. Não vai. Precisamos estar preparados para esse momento. Ah, tá. Então, Sanderson, o que você recebeu aí de propósito e tal, que você foi tocar com gente famosa? Deixa eu te falar, não fui eu. Foi o agir de Deus na minha vida. Foi porque eu me preparei para isso e Ele derramou essa bênção sobre mim, porque foi uma bênção espiritual, sim, que eu recebi. Não é de ser famoso, não é de fama, não é nada disso. Não é de ser profissional, é muito além disso. É muito além disso. Foi bênção de Deus sobre minha vida. Uma das maiores experiências que eu tive com Deus, em termos ministeriais, foi por uma oportunidade profissional que eu tive. Uma das maiores, uma das grandes chaves que viraram na minha vida, de divisor de águas mesmo, ministerial, aconteceu por uma oportunidade que o meu profissional abriu. E aí eu tiro a palavra profissional e a gente coloca a palavra de preparo. Porque eu estava preparado para isso. E eu continuo me preparando, porque eu sei que o que o Senhor tem para derramar na minha vida e também na sua vida é ainda muito maior, meu querido. Receba isso em nome de Jesus. É muito maior o que Deus tem preparado para você, mas a gente precisa estar preparado para isso. Preparado para isso. E deixa eu te dizer uma coisa. Se a gente voltar um pouco na história bíblica, nós temos inúmeros exemplos em que a excelência de Deus ela era exigida ao povo de Israel. Vamos lá para os tabernáculos. Para o tabernáculo, né? Vamos lá para o tabernáculo. Gente, como eu falei, a excelência não era opção, era obrigação. Qualquer coisa, qualquer desvio, qualquer situação que acontecer era totalmente reprovado por Deus. Tanto que se você pegar e começar a ler na sua Bíblia todos os detalhes sobre o tabernáculo, sobre os sacrifícios, sobre roupa, tudo milimetricamente calculado e tinha que ser feito exatamente do jeito que foi descrito. Existia organização no tabernáculo entre os levitas do que cada um fazia. Tinha os músicos eram treinados, eles eram instruídos pelos seus pais, eles eram... Até questão de ensaio, até divisão de voz a gente consegue achar registro na Bíblia sobre isso. Ou seja, existia organização, existia preparo. Existia preparo. E deixa eu te falar uma coisa. Então, vamos parar com essa ideia de, não. Se eu tenho condição, eu preciso dar o meu melhor. E eu quero trazer essa reflexão para a sua vida nessa noite. Nessa noite. Você tem realmente trazido o seu melhor para Deus? Você tem trazido o seu melhor? Você tem buscado o seu melhor? Você tem envolvido tudo dentro de você a serviço de Deus? Você tem feito isso? Isso é para mim também. Será que eu tenho feito tudo que eu posso fazer? Será que eu não tenho sido, às vezes, um pouco negligente com alguma coisa que eu talvez pudesse fazer? Deus está nessa noite querendo olhar para você e reconhecer você como alguém que dá tudo de si para Ele. Ele está procurando você. Ele está procurando um verdadeiro adorador. Ele está procurando você nessa noite. Amém. E para caminhar no final, só para você ter essa noção, vamos falar um pouquinho aqui de Davi, né, que dispensa muitos comentários em relação a ser o homem que foi segundo o coração de Deus.
E deixa eu dizer uma coisa, né? Vamos dar uma recapitulada aí na história. Samuel unge Davi como rei. Davi continua no lugarzinho dele, quietinho, esperando o momento. Lá em 1 Samuel capítulo 16, no versículo 14 em diante, diz o seguinte. Na minha versão aqui, nova versão internacional, diz o seguinte: o espírito do Senhor se retirou de Saul, e o espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava. 15. Os oficiais de Saul lhe disseram: há um espírito maligno mandado por Deus te atormentando. Que o nosso soberano mande esses teus servos procurar um homem que saiba tocar harpa. Quando o espírito maligno, vindo da parte de Deus, se apoderar de ti, o homem tocará harpa e tu se sentirás melhor. 17. E Saul respondeu aos que serviam: encontrem alguém que toque bem e tragam-no até aqui. E o 18 diz o seguinte: e um dos oficiais respondeu: conheço um filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar a harpa. É um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência, e o Senhor está com ele. Só de ler o texto, com base em tudo que a gente já conversou aqui, automaticamente você já entendeu. Existe a unção do Senhor sobre a vida de Davi, mas entenda que o que levou ele para o lugar em que ele deveria estar, no início de tudo ali, foi o reconhecimento pela técnica que ele executava. Se você prestar bastante atenção, 16, que o nosso soberano mande esses seus servos procurar um homem que saiba tocar harpa. Ele não pediu um cara ungido, ele não pediu um cara bonito, ele não pediu um cara gente boa, não. Ele pediu uma pessoa que sabia tocar harpa. E aí Saul vai e responde: encontra alguém que toque bem. Ou seja, eu quero um cara bom. Se é a técnica dele que vai fazer com que isso que está me atormentando acabe, então eu quero o melhor, eu quero o cara bom, eu quero o cara que toque bem. E veja o que aconteceu depois, que um dos oficiais ele respondeu: conheço um filho de Jessé de Belém que sabe tocar harpa. Antes de falar, é um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência, o Senhor está com ele. Não. A primeira coisa que o oficial disse para Saul foi: ele sabe tocar harpa. Ele sabe tocar harpa. Olha que doideira. Então, entenda, você precisa das duas coisas de forma unificada. Você vai ser reconhecido pela excelência daquilo que você presta, no serviço que você presta. Seja tocando, seja cantando, seja limpando a igreja, seja pregando. Entenda, você será reconhecido pela qualidade do serviço que você presta, juntamente com a unção. Mas entenda, eu preciso de alguém que toque bem. Posso conjecturar aqui, talvez, que se Davi não soubesse tocar harpa, talvez outra pessoa que tocasse harpa entraria no lugar dele. E Davi perderia talvez a oportunidade que ele teve desde o início de crescer ali no palácio para aprender tudo o que ele precisava antes de se tornar rei de Israel. Então é isso, gente. Fique com essa palavra. Receba essa palavra em nome de Jesus. Que você possa ser já transformado, ser moldado, que nós possamos ser transformados e moldados para dar aquilo que o Senhor tem ministrado aos nossos corações da melhor forma possível, porque Ele merece. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus. Até a próxima.